Olá, eu sou o Peter Millard e na oficina desta semana vamos dar uma olhada nas dobradiças embutidas. Isso vem a seguir. Dobradiças embutidas não são as favoritas de ninguém. Eu estava conversando com algumas pessoas outro dia que achavam que elas eram dobradiças para iniciantes, dobradiças para principiantes, o tipo de coisa que você usava antes de saber algo melhor e que você trocaria assim que aprendesse. Pode ser verdade, mas acredito que isso se relaciona mais com os projetos comuns de marceneiros iniciantes, como pequenas caixas de medium density fiberboard ou compensado, onde dobradiças embutidas são ideais. O mesmo se aplica às dobradiças ocultas, que são do tipo europeu, porém bem mais caras. Comprei 20 dobradiças embutidas, 10 pares, por 3 libras esterlinas, ou seja, 0,30 libras esterlinas o par. Se você for a uma loja com 3 libras esterlinas procurando dobradiças ocultas, sairá com só uma, e provavelmente sem a placa de fixação. Dobradiças ocultas são úteis, mas bem mais caras que as embutidas. Antes de instalar, veja rapidamente a diferença entre dobradiças embutidas e comuns. Então, com uma dobradiça comum como esta, a dobradiça é feita de 2 partes, 2 folhas, e elas têm tamanhos iguais e se unem em torno de um eixo central com um pino passado por ele, o que permite que elas girem. Devido à espessura do material e do eixo central, essas folhas devem ser embutidas em uma porta ou batente, o que exige técnica ou ferramentas como martelo e formão ou uma tupia com gabarito. A vantagem das dobradiças embutidas, é claro, é que elas invertem essa ideia. Em vez de ter 2 folhas do mesmo tamanho, você tem uma folha menor e uma folha maior, e quando está na posição fechada, a folha menor fica encaixada dentro da folha maior. Isso significa que a espessura do metal é a única espessura com a qual você precisa se preocupar. Então, não é necessário fazer cortes na porta por causa dessa espessura, ou, na verdade, por ser fina. Isso também significa que o eixo precisa ser deslocado ou inclinado para mantê-lo fora do caminho. Então, se as dobradiças embutidas têm tantas vantagens, por que elas não são mais usadas? Na verdade, elas são sim. Existem setores inteiros, como a indústria de persianas, por exemplo, que dependem das dobradiças embutidas. Com certeza, eles estariam reavaliando seus custos de instalação se tivessem que embutir cada uma das dobradiças que usam. Mas as dobradiças deles são bem melhores, de aço inox e pinos soltos, feitas com tolerâncias mais precisas que essas de 30 centavos. Mas mesmo assim, ainda há coisas sobre elas que podem te pegar de surpresa. Instalei várias dessas, principalmente na época do Henneman, e criei um método quase infalível para instalar, sem complicação. Esses são a maioria dos Fs que vou citar sobre dobradiças embutidas. Neste vídeo, vou instalar portas em armários de demonstração e mostrar o que pode surpreender ao instalar dobradiças embutidas. Ao instalar portas em armários, há 2 tipos. Você terá uma porta embutida como esta, onde a porta se encaixa dentro da estrutura ou do corpo do armário, e terá uma porta sobreposta como esta, ou uma porta de sobrepor, onde a porta cobre completamente a estrutura ou o corpo do armário. Vamos começar. Você só precisa de algumas ferramentas para essa técnica. Precisamos de uma furadeira de algum tipo e precisamos de uma broca autocentrante. Esse é o tipo. Com aquela pequena capa com mola, assim ela fica centralizada. Precisamos de um lápis, é claro, para fazer as marcações. Queremos um esquadro deslizante, ou você pode chamar de esquadro combinado. Precisamos das dobradiças, além de fixações e parafusos. Vamos detalhar cada item ao longo do processo. Vamos começar com a porta sobreposta e instalar essa primeiro. 2 erros comuns ao instalar dobradiças embutidas estão relacionados. Elas escolhem o tamanho errado da dobradiça e as instalam do lado errado, e há um bom motivo para isso. Porque o cilindro de uma dobradiça embutida é inclinado assim. Elas são projetadas para que a menor aba da dobradiça fique na borda de uma tábua. E, infelizmente, ao fazer isso, certamente, nessas portas sobrepostas, o cilindro da dobradiça fica voltado para você, o que não é muito atraente, mas é o design funcional delas. O que acontece, então, é que as pessoas tentam instalar uma dobradiça um pouco menor do outro lado e descobrem que a folha maior fica um pouco saliente em relação à placa. Esta
É uma dobradiça embutida de 50 milímetros. E isso cria uma borda afiada, desagradável, na qual você pode se machucar. Eles usam uma dobradiça menor de 40 milímetros, que encaixa bem na placa. Mas ao instalar a porta, a folha menor fica com os parafusos muito próximos à borda. Assim, em portas de 16 ou 18 milímetros de espessura, só é possível usar parafusos de 16 milímetros. Isso deixa a porta muito fraca. Já perdi a conta de quantas vezes fui chamado de volta à casa de alguém para consertar uma porta que tinha sido instalada desse jeito. O que você realmente quer fazer é usar uma dobradiça embutida com o eixo voltado para frente. E, novamente, o que você quer é ter os dois furos dos parafusos o mais próximo possível do centro daquela borda da porta. Coloquei uma fita na borda da porta para facilitar a visualização. Usando nossa dobradiça de 40 milímetros, vou posicioná-la do outro lado e depois retomamos essa técnica. Você pode ver se eu marcar com uma caneta permanente. Onde ficam os parafusos com dobradiça de 40 milímetros, ficam muito perto da borda da porta. Se eu pegar uma dobradiça de 50 milímetros bom, isso já fica um pouco melhor. Mas ainda fica deslocado. Na verdade, uma dobradiça de 60 milímetros fica muito mais próxima de onde queremos que essas posições dos parafusos estejam. Queremos o máximo de material possível ao redor desses parafusos e uma dobradiça de 60 milímetros com uma tábua de 18 milímetros ou 3/4 de polegada é praticamente ideal. Certo, então já sabemos o tamanho das dobradiças que vamos usar e também em que posição elas vão ficar. Agora, vamos descobrir onde elas precisam ser colocadas. Para isso, vamos posicioná-las aproximadamente a olho. Com porta sobreposta, a estrutura fica embaixo, então não dá para pôr as dobradiças muito acima. E não existe uma regra rígida para isso. Posicione-as mais ou menos onde queremos. Vamos pegar o esquadro deslizante, o combinado, e apoiar na parte inferior da carcaça. Vamos tirar uma medida para a parte de baixo da dobradiça inferior. Vamos colocá-las de forma equidistante. Já ajustamos o nosso esquadro, então vamos marcar aqui a parte de baixo da dobradiça inferior. E a parte de cima da dobradiça superior aqui. Então, o próximo erro que as pessoas cometem é que muitas vezes elas instalam a dobradiça de forma que o eixo da dobradiça fique pressionado contra a porta ou armário. Você só precisa de um pouco de folga nisso. Vou usar a dobradiça ao contrário para mostrar o que quero dizer. Se a dobradiça ficar muito apertada, ao abrir e fechar, o eixo pode raspar na lateral do armário ou porta, criando uma marca preta, ou pior, chiando sempre que usada, o que pode te enlouquecer. O que eu gosto de fazer é afastar isso um pouco. Você pode usar um calço de 1 milímetro, mas claro, isso é bastante e afasta bastante da linha central. Prefiro usar só um pedaço de lixa, abrasiva P120. Ela tem quase exatamente meio milímetro de espessura, e isso é o suficiente para afastar aquela articulação do lado da carcaça. Com isso no lugar, estou usando a dobradiça ao contrário aqui, lembre-se. Então, estamos apenas encostando no lado da carcaça para nos dar uma posição. Posso alinhar a parte de baixo da dobradiça inferior com a nossa marca de lápis. E com o meu broca autocentrante, posso perfurar o direto e acertar exatamente a posição. Posso fazer o mesmo com a parte de cima da dobradiça superior. As posições das dobradiças já estão no gabinete. Agora, vamos virar e marcar na porta também. Continuando, essa linha de lápis ao redor para a face interna. E usando o nosso material de apoio, a lixa,
Desta vez, vamos furar as 3 posições dos parafusos na folha maior da dobradiça. Tudo certo até agora. Marcamos e furamos todas as posições das dobradiças e parafusos. O próximo erro que vejo com bastante frequência é que as pessoas usam parafusos do tamanho errado para fixar as dobradiças. São dobradiças embutidas, com a mesma espessura do metal. Se você usar um parafuso muito grande, como esses de 3,5 mm, a cabeça atravessa e fica saliente, e se ocorrer dos dois lados, trava e afasta a dobradiça da porta e do móvel. Vai ficar bagunçado, feio e não vai fechar bem. Você precisa encontrar um parafuso que fique totalmente abaixo desse rebaixo. Os furos dos parafusos, os furos de fixação dessas dobradiças, são escariados e você quer que fiquem completamente nivelados, sem nenhuma cabeça aparecendo ali. Para essa dobradiça e tamanho específico, achei que um parafuso de 3 mm é perfeito. Estou usando parafusos 3 por 16 para fixar a folha maior da dobradiça na face interna da porta e, obviamente, também vamos precisar usar parafusos de 3 mm no corpo do móvel. Na verdade, vou até usar parafusos 3 por 30 mm, porque quero que eles entrem bem fundo, bem longe mesmo. É preciso cuidado com painéis como Medium Density Fiberboard para não rachá-los, por isso fiz um furo guia antes. E então posso posicionar a porta. Já marcamos as posições. Então eles vão entrar direto. A partir disso, é a maneira mais fácil de instalar dobradiças embutidas. Dobradiças embutidas precisam de um fecho aqui, ao contrário das ocultas. Dobradiças de armário de cozinha, estilo europeu, serão tema de um vídeo futuro. Aqui está a porta sobreposta e a embutida. O processo é muito parecido. Colocamos a porta calçada na posição dentro do gabinete, assim temos um espaço uniforme ao redor. Depois, podemos usar nosso esquadro deslizante, como antes, e marcar a parte de baixo da dobradiça inferior e a parte de cima da dobradiça superior. Depois, estendemos essas linhas para as faces internas e para a borda interna. Depois, podemos usar nossa dobradiça invertida como gabarito, com a broca autocentrante, e furar as posições dos parafusos na borda da porta e depois na face interna do gabinete. Primeiro, fixamos a dobradiça na porta, depois a porta na estrutura e fazemos um furo guia. Na porta, para acomodar nossos parafusos de 30x3 mm, fixe as dobradiças na parte interna do armário com parafusos de 3 por 16 mm. Então é isso. E essa é uma maneira simples e prática de instalar dobradiças embutidas de forma rápida e fácil. Ambos embutidos e sobrepostos. Haverá outro vídeo onde falaremos sobre a instalação de fechos nesses, mas por hoje é só. Muito obrigado por assistir. Se estiver por aqui no próximo fim de semana, será o Maker Central no NIC de Birmingham, Reino Unido. Eu e meu co-apresentador Andy Mack, Gosset Heinemann no YouTube, estaremos no stand G25 o fim de semana todo. Se estiver no evento, venha nos cumprimentar, tirar uma selfie e conversar. Será ótimo te conhecer. Mas é isso por esta semana. Mais uma vez, obrigado por assistir e eu te vejo na próxima, ou no NC, o que vier primeiro. Se cuida!